Oi, minha gente, tudo bem, amores? Ó, esse vídeo é de ciências e nós vamos ver um pouco sobre o ciclo da água, tá bom? Então, abra uma apostila aí e vamos acompanhar, tá? Então, vamos lá. Você estudou que a água pode estar no ambiente, nas formas líquida, sólida e gasosa, mas de onde vem toda essa água? Como ela se renova na natureza? Toda a água existente no planeta circula pelo ambiente e pelos seres vivos que nele habitam. Esse ciclo recebe o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E pode ocorrer, depende das mudanças do estado físico da água. Então, esse ciclo da água, ele depende do estado físico que a água se encontra. Então, aqui tem um esquemazinho explicando para quem não lembra, que isso vocês já aprenderam nos anos anteriores, inclusive, tá bom? Então, tem aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Então, o sólido, né, ele vai se desfazendo, né, pelo calor, torna-se líquido e evapora e torna-se gasoso. Esse é o ciclo da água. Então, o sólido, quando ele vira líquido, chama-se fusão. Quando o líquido vai se tornar gasoso, chama-se evaporação, tá? Aí tem aqui, ó, a condensação, que é quando o gasoso vai se transformar em líquido outra vez, ele está se condensando. E quando o líquido vai se transformar em sólido, é solidificação, certo? A fusão e a evaporação ocorrem com o aumento da temperatura. Já a condensação e a solidificação ocorrem com a diminuição da temperatura. Quando a temperatura diminui, ela fica mais fria, tá bom? Quanto menor a temperatura, mais fria. Há também a sublimação, que é quando a água passa do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa, né? Do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, uma transformação menos comum na natureza. No Mão na Massa, vocês vão escrever o que é fusão, o que é evaporação, o que é condensação e o que é solidificação. Tá tudo aqui e na explicação que a professora deu. Então, tem aqui no esquema, tem aqui na explicação, mais a explicação que a professora deu, certo? Na página 149, agora você relembrou os nomes das mudanças de estados físicos da água. Veja como a mudança de um estado para o outro ocorre na natureza. A água circula entre o ambiente e os seres vivos, de modo a realizar um ciclo, que é o ciclo da água. Então, aqui tem um outro esquema mais detalhado, que vocês vão ler os quadradinhos, observar a imagem, tá bom? Esse é o ciclo da água na natureza. Não esqueçam que nessa página temos o RA, realidade aumentada. Então, quem não baixou, baixa, porque, gente, às vezes é um videozinho, às vezes é um jogo, tá bom? Já na página 150, tem lá a precipitação de água no mar, que é o quê? A chuva, né? Assim, podemos dizer que, de um modo geral, as chuvas repõem os estoques de água na superfície do planeta. A neve, por sua vez, pode se depositar em geleiras ou em montes elevados de regiões frias, onde pode permanecer por um longo período na forma congelada. Por outro lado, o granizo, que é aquela chuva de gelo, né, gente? Tende a sofrer fusão em pouco tempo e se transformar em água líquida. Aqui tem as geleiras, aqui tem as pedras de gelo que são granizo, tá? E na página 151, gente, tem uma experiência que a Pro fez aqui em casa. E quem quiser realizar em casa para ver como é que é, faça, tá bom? Aqui tem, na página 150, tem a explicação bem bonitinha. E agora eu vou pôr aí para vocês assistirem, que é bem rapidinho, que a Pro deu uma encurtada. Então, aqui eu vou fazer a experiência da página 151 de ciências, no Eu Cientista, tá bom? Para vocês prestarem atenção aí,
como eu tô fazendo. Se vocês quiserem reproduzir em casa, também é válido. Então, aqui, ó, no recipiente transparente, eu vou colocar água. Eu já tinha colocado um pouco, mas achei que ficou pouco. O que que vai representar? O ciclo da água, certo? Aí tem que pôr um outro objeto aqui, vamos ver se fica. Fica transparente, né? Como eu não tenho uma outra travessinha, eu coloquei essa tampinha. Agora, eu vou fechar aqui com filme plástico, sabe aquele que a mamãe usa na cozinha? Então, coloquei bem esticadinho como pede. E eu vou colocar aqui as pedrinhas de gelo, mais ou menos em cima da minha tampinha ali de baixo, tá? Então, o gelo tá representando a massa de ar frio, tá bom? E aqui as águas que tem na nossa cidade, no nosso ambiente, tá bom? Isso aqui seria rios, mares, tá? Aqui em cima eu coloquei uma luminária, tá vendo ela aí, ó? Dá pra ver o reflexo que ela tá simulando o sol, que vai aquecer a água do ambiente, né? Seria dos rios, dos lagos. E vamos ver o que acontece. Fui buscar mais uma pedrinha de gelo. Então, para vocês não ficarem esperando muito, né, porque isso vai demorar, eu vou dando pause e vou voltando de tempos em tempos para vocês observarem, tá? Olha, já se passaram 10 minutos e a gente consegue perceber o quê? Né? Que o gelo, conforme ele vai perdendo calor, né, vai condensando a água aqui de dentro, né? Porque ela tá menos, a temperatura dela é menor que é maior do que a do gelo, né? Então, a gente percebe que as gotículas que vão formando ali, tá bom? Já já eu volto. Olha, passou mais uns 10 minutinhos, ó, o gelo já tá bem derretidinho, tá vendo? Ó, já tem bastante água aqui em cima do plástico e aumentou a quantidade de gotículas aqui, que esse aqui é por baixo do plástico, tá vendo, ó? Por baixo do plástico. Daqui a pouco eu volto. Passou bastante tempo, agora eu não marquei, mas acho que foi mais de 10 minutos, tá bom? Então, aumentou o líquido aqui, né, do degelo. As gotículas aqui também estão maiores, porque tá juntando mais líquido, né? E daqui a pouco eu vou tirar tudo isso aqui para vocês observarem o que aconteceu, tá bom? Lá embaixo. Então, vamos lá, amores. Ó, aqui, tá vendo aqui, ó, o sol representado aqui no reflexo, tá? Então, eu vou tirar, eu trouxe papel toalha aqui, porque eu quero tirar esse plástico sem causar dano lá embaixo, para que vocês possam observar, tá bom? Então, eu vou tirar a água, tá vendo que condensou lá embaixo, e aqui, ó, o que tava sólido ficou líquido. Esse, gente, é o ciclo da água, tá bom? Ó, tirei o líquido aqui de cima. Agora, vocês conseguem observar essa gotinha aqui, ó? Ela caiu. Ela tá lá embaixo, ela tá na parte de baixo, tá? Por quê? A água,
quando ela evapora por causa dos raios solares, por causa do calor, quando chega na parte de cima, que a gente fala, chega lá no céu, então quando chega lá em cima é frio. Quanto mais alto, mais frio. Então, esse vaporzinho sobe, né? E condensa lá em cima e precipita em formato de chuva, que são essas gotinhas que estão debaixo, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, ó, todas essas gotinhas que vocês estão vendo agora, elas são da parte de baixo, ó, aqui em cima já não tem mais, ó, aqui tá formando outra, tá bom? Então, evaporou, condensou por causa do frio lá de cima, né? E, ó, e ela cai de volta na terra. É o ciclo da água, tá? A Pro vai tirar aqui. Ó. Ó, aqui, ó, tá molhado. Tá vendo, ó? Tudo molhadinho, ó. Tá? E o que aconteceu na tampinha lá, ó? Tem água na tampinha, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Ó, tá bom? Ó, essa água, ela veio de cima do filme, tá bom? Tá? Então, a água, ela evapora com a luz do sol, tá? Ela sobe, chegando lá em cima, ela encontra uma massa de ar frio, né? E ela se torna líquida e cai de volta na terra. Assim, certo? Agora que vocês viram o videozinho que a Pro fez, né? A experiência. Na escola seria uma aula prática que faríamos, tá? Vocês vão ler aqui com a lupa na mão, que eles dão a explicação do El Niño e Laninha, que são anomalias climáticas que fazem com que às vezes chegue alguma frente fria, o que acontece com a temperatura, tá bom? E vão realizar as atividades. A ocorrência desses fenômenos tem relação com mudança nos estados físicos da água? E tá falando sobre esse texto do Lupa na Mão. Pesquise o regime de chuvas em sua região. Na nossa região é o Sudeste. E se ele é afetado por El Niño e Laninha. Então, vocês vão pesquisar lá. As chuvas da região Sudeste é afetada pelo El Niño ou pela Laninha? Vai lá aparecer e vocês vão colocar a resposta sucinta aqui, bem pequenininha, porque não cabe uma resposta mais alongada, tá bom? No Mão na Massa da 153, supondo que o Sol não existe mais, qual das etapas do ciclo da água não aconteceria? Você vai colocar qual é a etapa daquele ciclo da água que não aconteceria e justificar, dizer por que ele não aconteceria mais. 2. Considerando uma região de terra firme, sem vegetação, como um deserto, o ar dessa região seria úmido ou seco? Então, vocês vão pensar se o deserto é úmido ou seco e dizer o porquê, vai justificar. Na 3, vocês vão ler essa tirinha sobre o ciclo da água e vai responder aqui, ó. O que você entendeu pela frase, o sol mostra um caminho para se seguir? O que ele quis dizer com essa frase, que o sol mostra um caminho que tem que seguir? E na B, por que o título da tirinha é Ciclo Sem Fim? Por que tem esse título? E vocês vão completar a atividade da 154, recortando no material de apoio, da página 23 do material de apoio, e tem lá, vocês vão colocar quem é a precipitação, quem é a evaporação, vai colocar aqui no esquema e aqui embaixo também, indicando a ordem em que acontece, tá bom? Então, acompanhem as atividades com a apostila aberta e para poder fazer direitinho. Tentem colar ou com cola bastão ou escrever, depois da correção vocês colam, tá bom? E a lição da fichinha é 81 e 82, que vocês vão preencher aqui qual é o nome quando o sólido passa para o líquido, quando o líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido de volta, do líquido para o sólido, certo? Terminando aqui, vocês vão fazer as duas
Lembre-se do ciclo da água que você estudou e cite uma situação em que é possível verificar no dia a dia da gente, como que a gente vê uma fusão, certo? Também no nosso dia a dia, como que a gente vê acontecer uma evaporação? Vocês vão pensar, né? E anotar. E o mesmo vocês vão fazer na 82. Quando que a gente percebe a condensação, né? Quando que a gente percebe a solidificação, né? E aqui na página, na parte de baixo, tem aqui um esqueminha e vocês vão explicar no passo a passo como acontece esse ciclo da água, esse fenômeno. Então, explique o passo a passo de como ocorre o fenômeno que está representando nele, tá bom? Então, isso aqui é o ciclo da água. Então, vocês vão dizer como acontece o ciclo da água.